Bom dia, boa tarde, boa noite, meus jovens e minhas jovens. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a criar a sua primeira tabelinha. No vídeo passado a gente aprendeu a criar a sua database, criar aí o seu primeiro banco de dados. E aprendemos um pouco também sobre a plataforma Workbench, que é a interface gráfica que a gente está utilizando aqui. Então vem comigo para a gente aprender a criar nossas primeiras tabelas. Estou aqui com o Workbench aberto, como sempre. A gente tem que entrar, usar a nossa conexão, ele vai pedir a nossa senha. Senha digitada, a gente tem aqui, a gente criou na aula passada uma database chamada DB Família. Essa database tem aqui algumas áreas com alguns objetos, tabelas, views, storage procedures e functions. Não temos nada criado ainda dentro dessas áreas, mas hoje a gente vai criar nossa primeira tabelinha, tá? E lembrando, essas tabelas, elas vêm da onde? Elas vêm lá da sua modelagem lógica, né? Então você já tem que ter uma noção de modelagem para você passar o seu modelo lógico para códigos SQL. Você não inventa isso aqui conforme você quer, você cria o que o cliente precisa, o que a sua empresa precisa. Vamos lá, para criar todo objeto que a gente cria, a gente usa a palavra reservada create. Na outra vez a gente criou uma database, hoje a gente vai criar uma tabela, então a gente vai criar um table. A gente também aprendeu que tem uma forma da gente prevenir de criar objetos com o mesmo nome. E o mesmo vale para as nossas tabelas, para os nossos tables aqui. Você aprendeu lá então que a gente tem que colocar aqui um if not exists. Então crie a tabela se ela não existir. Você pode notar que enquanto eu ainda não terminei a minha query, fica um sinalzinho vermelho aqui indicando que está errado, tem algo errado. E realmente tem, a query está incompleta. Vamos continuar. Também te ensinei que todos os objetos que a gente cria dentro de um servidor de banco de dados costuma-se, por uma forma de padronização e de profissionalismo, colocar um prefixo. Para um banco de dados, a gente coloca o prefixo DB de database. Para uma tabela, a gente vai colocar um prefixo de TB, table, tá? Prefixo de table. E aí eu vou colocar, a primeira tabelinha do nosso banco vai ser a tabela pai. Vamos criar uma tabelinha chamada pai. Na sequência, a gente vai agora descrever entre parênteses. Eu posso até colocar o ponto e vírgula aqui, porque depois do parênteses eu vou encerrar o meu código. E entre esses parênteses, a gente vai colocar os atributos da minha tabela, as colunas da minha tabela. Nesse caso, a gente vai colocar uma coluna de ID, que vai ser do tipo inteiro, ela vai aceitar apenas números. Vou colocar separado por vírgula. Esse pai, além de ter o identificador, ele vai ter um nome. E esse nome vai ser do tipo varchar, que é o tipo de domínio que aceita aí caracteres, né, que aceita strings aqui como parâmetro. E eu vou falar como não tem uma modelagem aqui, não estou trabalhando em cima da modelagem, então eu não sei a quantidade de caracteres que ele vai aceitar. Então eu vou colocar uma quantidade bem exacerbada aqui, porque o parâmetro varchar ele só vai salvar na minha database, no meu banco de dados, a quantidade de caracteres utilizadas lá na hora que for cadastrar os dados, e o resto ele vai descartar. Então aqui não tem problema, pelo menos nesse início, né, nesse aprendizado inicial, de colocar essa quantidade aqui exacerbada. Show, vírgula. E vou colocar agora que toda tabela ela tem que ter uma chave primária. Tá? E essa chave primária vai ser o item dessa tabela, vai ser a coluna dessa tabela, e vai identificar cada registro salvo de forma única. Nesse caso, o campo ali que eu escolhi, né, e o campo mais adequado para essa chave primária é o campo do ID, porque ele nunca vai se repetir para usuários. Então vai ficar aqui primary key. Lembrando que eu estou seguindo aquele
não é regra, mas aquela ideia de padronização onde todas as palavras reservadas estão sendo colocadas em maiúsculo e os demais em minúsculo. Primary key, e aí eu vou colocar entre parênteses aqui que a minha primary key vai ser o meu ID. Então aqui eu tenho a sintaxe de criar a minha primeira tabela. Criar a primeira tabelinha. Se eu executar isso aqui já funciona, mas eu preciso te mostrar que eu posso definir essa primary key de outra forma. Eu posso prevenir essa primary key assim, ó. Ao invés de colocar ela aqui embaixo no final, eu posso colocar ela já direto aqui em cima, junto com o nome do meu atributo. Então eu colocaria aqui, ó, primary key, minha chave primária, dessa forma. E aí eu já teria uma tabelinha pronta. Lembrando que a última coluna, o último elemento, não tem vírgula, tá? É só os outros anteriores. O último não vai ter. Vou executar. Aliás, antes de executar, a gente precisa definir em qual banco de dados a gente vai criar essa tabela. Em qual banco de dados vai ser criado? Vai ser criado aqui no DB Família, tá? Para definir que eu vou criar no DB Família, eu tenho duas formas. Pelo Workbench, eu posso simplesmente dar 2 cliques. Ele vai ficar aí negrito para você aí, tá? Vai ficar um negrito. No caso, como eu estou no Dark Mode, ele ficou um negrito em branco aqui, né? Ele ficou branco mais forte. Ou pelo código, que é o que eu aconselho sempre. Você vai usar aqui, antes de criar a tabela, o comando use e o nome da database, DB Família. Então você vai executar esse código, Ctrl Enter, lá deu verde. Então agora eu estou usando o banco de dados DB Família, e agora que eu sei que eu estou usando esse banco de dados, eu posso criar minha tabela, porque ele vai ser criado no banco que eu estou utilizando. Nenhum erro aqui encontrado, então deu tudo certinho. Vou dar um refresh aqui nas minhas databases, e agora eu tenho uma setinha apontando aqui para os meus tables, para minhas tabelas. Nos meus tables, eu tenho agora uma tabela TBPy. Se eu clicar em cima aqui do TBPy, ele me mostra aqui embaixo meus object info, né? Eu tenho uma coluna do tipo ID, inteiro, primary key, uma coluna de escrito nome do tipo varchar de 255. Tá? Legal, já temos uma tabelinha. Mas do jeito que está aqui, se você aprendeu lá corretamente na modelagem, sabe que essa tabela está errada. O que tem de errado nessa tabela? O meu nome não é obrigatório cadastro. Eu não fiz nada que indicasse que essa tabela vai ter o nome ali para cada pai obrigatório. Então, do jeito que está aqui, é possível depois cadastrar os pais e cadastrar um pai que não tem nome, cadastrar um pai com um atributo nulo. Então eu vou deletar essa tabela. Comando para deletar é o comando drop table e o nome da tabela, DB Pai. Lembrando que antes de um comando de drop a gente tem que tomar muito cuidado se a gente está usando a database certa. Tá? Na dúvida, executa o comando de use de novo, que não tem problema. É melhor pecar pelo excesso do que arriscar dropar, né, a excluir uma tabela com o mesmo nome de uma outra database aí. Então, vou executar o comando de drop. Perceba que a minha tabelinha já sumiu. E eu vou corrigir isso aqui. Como que eu corrijo? É simples. É só eu acrescentar na frente aqui do campo de nome not null. Para indicar que agora esse campo ele não é nulo. Ele não pode ser nulo. Então agora eu previno os campos nulos. Indicando agora que é obrigatório eu inserir um dado na coluna de nome na hora que eu for cadastrar aqui os meus pais nessa tabela. Outra coisa que a gente pode melhorar aqui é que a minha chave primária ela está manual. Então toda vez que eu for cadastrar eu vou ter que manualmente criar uma chave primária. E é interessante eu deixar isso aqui automático. Então eu coloco aqui, ó, auto incremente. Quer dizer o quê? Que a cada novo pai, esse ID aqui vai mudar sozinho, sem que eu me preocupe com ele.
A única preocupação que eu vou ter que fazer ao cadastrar cada pai é de colocar o nome dele. Porque o ID, que é a chave primária dele, vai identificar ele na minha tabela depois, já vai ser criado automaticamente pelo meu servidor. Vou executar esse comando, essa query aqui, executou corretamente, tá? E agora se eu der um refresh, tá lá, eu tenho a tabela pai, e agora ela aparece aqui que o ID é do tipo inteiro, auto-incremente, por isso está escrito aí, primary key, e o nome é baixar, certo? Isso aqui ainda tem coisas a melhorar. Por exemplo, vou dar um drop e vou criar com uma outra melhoria. Qual é a melhoria? Esse auto-incremento tem que começar de um número. Então, por exemplo, se eu começar do número 1, o próximo registro vai ser o número 2, o próximo vai ser o número 3. Mas e se eu não quiser começar do número 1? Quero começar do 100. Eu posso também definindo aqui, ó. Após o parênteses do final da tabela, eu coloco auto incremente igual, e aí eu coloco o número que eu quero que ele inicie. Quero que ele inicie do 100, então eu coloco dessa forma, auto incremente igual a 100. Então o primeiro registro dessa tabela já vai começar com o ID número 100. O próximo vai ser o 101, 102, 103 e assim por diante, porque ele vai criar na sequência. Agora sim a minha tabela está mais adequada para o uso. Então perceba que existem várias formas de criar as minhas tabelas, existem várias regras que a gente pode criar, e a gente vai aprender isso durante essa playlist. Vou executar, dar um refresh, tá lá, tem a minha tabelinha bonitinha do mesmo jeito. Como que eu verifico a estrutura dessa tabela? Deixa eu ver aqui, para verificar a estrutura dessa tabela, tem o apoio visual, às vezes você está usando uma outra ferramenta que não tem isso aqui, você vai usar o comando describe, ou simplesmente desk, você pode abreviar ali para desk, tá? Abreviar. Describe, e aí eu coloco o nome do item que eu quero descrever, que é o meu pd_py. E ele vai mostrar para mim aqui, ó, toda a arquitetura da minha tabela. ID do tipo inteiro. Ele é nulo? Não, porque a gente definiu ele como chave primária e toda chave primária não pode ser nula. Ele aqui, sim, é uma primary key. E tem um extra aqui de ser auto-incremente. O nome é do tipo baixar. Ele pode ser nulo? Não, porque a gente definiu ele como not null. E não tem nenhum valor padrão e não tem nenhum extra adicional. Só para mostrar para vocês que a abreviação funciona, eu vou abreviar aqui para desk e vou executar o mesmo comando. Ele traz o mesmo resultado, mas dê preferência por escrever a query completa, certo? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever, de compartilhar, comentar aqui se você tem alguma dúvida, tá? Dê alguma sugestão de vídeo e aí eu vou te atender na medida do possível. Muito obrigado e até a próxima.